Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro. E hoje eu vou pedir o seu like no início desse vídeo, porque eu sei, eu enrolei muito pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque quais foram as minhas matérias do primeiro e do segundo período já estão no canal, ó, faz um bom tempo. Só que pro terceiro e pro quarto, porque eu já tô no quinto período, eu dei uma boa enrolada porque eu tinha que pegar meus projetos, lembrar qual é qual, fazer uma lista das minhas matérias. Então era uma organização meio grande que eu tinha que fazer, achar as coisas. E já dá um like aí pelo meu esforço e vamos lá agora então ver como foi o meu terceiro período em Arquitetura e Urbanismo na UTFPR, que é a minha faculdade. Gente, eu quero começar dizendo que o terceiro período foi assim, o primeiro e o segundo foram os mais corridos, complicados, digamos assim. Eu até falei um pouquinho mais sobre isso com os meus amigos no vídeo que eu respondo umas perguntas sobre arquitetura e urbanismo com os meus amigos. Perguntas que vocês mandaram, então ficou bem legal porque tem mais de uma pessoa falando, mais de uma visão. E lá a gente falou que o primeiro e o segundo foram realmente os mais puxadinhos, assim, principalmente para entrar no ritmo da arquitetura. Mas já o terceiro foi um pouquinho mais desmotivador, porque teve muito problema com o professor no terceiro período. Então assim, eu já vou dizer pra você que tá assistindo esse vídeo, não é sempre assim, tá bom? Vou deixar assim já bem claro, mas também é bom pra vocês verem que não tem só coisas boas, né? Eu tô aqui com as matérias anotadas no meu roteirozinho, então por isso que eu vou ficar olhando pra baixo e no momento eu vou contar quantas matérias eu tive no terceiro período. Eram 9 matérias obrigatórias e eu adiantei uma do quinto período, então eu tava fazendo 10 matérias no terceiro período. Então vamos começar. No primeiro e no segundo vídeo, né, do primeiro e do segundo período, eu mostrei vários trabalhos e coisas aqui pra vocês. Agora não vai mais ter muito isso, porque trabalhos que a gente entregou mesmo é mais projeto. E assim, as pranchas são enormes, então eu vou dar uma mostrada aqui e aí eu vou gravar depois de cima pra vocês verem certinho as pranchas dos projetos. E a primeira matéria que eu escolhi pra falar aqui pra vocês já foi projeto, que foi o primeiro contato com o projeto que a gente tem lá na UTFPR, que é Projeto 1. E o que eu tenho pra dizer de Projeto 1 é que eram 2 professores. Não vou chegar a mencionar nomes nem nada, mas eram 2 professores que eram meio que bem opostos em gostos mesmo. E infelizmente eles deixavam isso transparecer na hora da correção. Então volta e meia você fazia... Inclusive teve um caso que aconteceu comigo, que foi assim, era um projeto sobre arquitetura parasita, e a gente meio que fez um bloco, tinha que fazer, se eu não me engano, era lavanderia, cozinha, coisas assim. Aí era uma arquitetura parasita em um prédio, e a gente fez uns blocos, tipo, desnivelados, sabe? Não era um negócio reto, era tipo uns 3 blocos juntos, assim. E eram blocos de diferentes alturas e inclinações também. Então já era uma coisa que chamava bastante atenção. E a gente tava meio em dúvida se pintava tudo de uma cor ou se deixava cada um de uma cor. Aí a gente foi conversar com o professor e ele falou realmente que era melhor deixar de uma cor só, porque já tava muito gritante, sabe? Nossa forma já dizia muita coisa. Aí se colocasse uma cor pra cada um, ia ficar meio, tipo, nada a ver. Eu concordei muito com o que ele falou, mas aí na hora de apresentar o trabalho, o outro professor não me pega e não fala que a gente devia ter feito um de cada cor. E daí o professor que nos deu a assessoria fica quieto. Daí era esse tipo de coisa que acontecia. Então, foi assim, um projeto meio complicado. A gente não teve aula teórica, foi bem tipo, joga aí a proposta e vamos começar a fazer. Então, assim, foi bem complicado, assim, desanimou um pouco a gente com relação ao projeto. Foi legal porque foi nosso primeiro contato, mas foi uma matéria difícil, assim. A nota também muitas vezes era dada, tipo, por pessoa, não por projeto. Isso é uma coisa complicada em arquitetura. Tiveram todos esses problemas durante essa disciplina. Mas foi legal porque foi nosso primeiro contato e o projeto que a gente desenvolveu. O primeiro projeto que a gente fez, né, era pra fazer um café. Na verdade, a turma foi dividida em 2 e foi sorteio. Ou fazia um café na Tiradentes, que é uma praça aqui de Curitiba, ou fazia um ponto de ônibus. Tipo, tinha que fazer um novo ponto de ônibus, sabe? E eu fiquei com um café na Praça Tiradentes, e é engraçado que lá na praça tem, tipo, uma araucária gigante. Aí tinha que ter, tipo, distância e tal, e a gente só ignorou as leis. E olha só. Eu já mostro mais certinho pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia. Essa daqui foi minha primeira prancha de projeto. Não sei se tá dando pra ver tudo, mas é um papel enorme, eu já mostro melhor pra vocês. E foram 3 pranchas essa entrega. Essa, aí essa daqui
que no caso faltou eu detalhar a cobertura, isso daqui foi o professor que fez de lá. E daí uma de perspectivas e detalhamento. Gente, esse projeto tá enrolado do lado errado, tá vendo? Geralmente enrola pra fora. Arquitetos dizem, né? Às vezes eu só ignoro mesmo. Mas enfim, tá meio complicado de mostrar por causa disso. Aqui ficaram todas as elevações, cortes, tabela de esquadria, tudo mesmo. E a cobertura aqui que eu falei que eu esqueci de definir. E aqui tem só uma perspectiva, como vocês estão vendo, só outra ali. Tem um ponto de interrogação, não lembro por que é esse ponto de interrogação. Acho que é porque eu não expliquei minha ideia de refil de café. Mas enfim, e daí aqui tem alguns esquemas de coisas que a gente propôs. E o detalhamento, não sei porque eu falei a gente, né? Porque esse trabalho era individual, foi só eu. Vocês vão ver bem essa nitidez de como as nossas entregas aumentaram. Aqui tinha 3 pranchas no início e depois ficou bem maior. Aí, depois desse projeto, a gente fez 2 projetos durante o semestre e depois desse a gente fez um home office. E esse daí eu achei bem legal, porque a gente foi um pouco além, sabe? Tinha que projetar um home office, a gente tinha que inventar o nosso cliente, mas a gente foi atrás meio que de um cliente real. Era em dupla esse projeto aqui, eu fiz com um colega meu. E com o Paulo, vocês sempre veem ele lá pelo Instagram, que ele gosta de aparecer. E aí a gente entrou em contato com uma amiga minha que faz moda e a gente meio que fez como se ela fosse nossa cliente. No final a gente até gravou um videozinho depois que a gente mostrou o projeto pra ela. Então ficou bem legal, era uma coisa que os professores não estavam esperando, mas também assim não fez muita diferença na nota, sabe? E eu tentei usar um pouquinho mais nas pranchas, como vocês vão perceber. Tentei fazer umas coisas diferentes e eu estou amassando todas as minhas pranchas para conseguir mostrar para vocês. Gente, não vai ter como mostrar aqui não. Aqui era a nossa planta de cobertura, elevações. Algumas perspectivas. Gostei muito daquela paredinha. Algumas coisas a gente pintou pela frente e outras por trás, ó. Tá vendo que tá mais forte por trás? E aqui algumas perspectivas internas daí. Bom, o projeto foi isso, foi um caso levemente complicado, mas a próxima matéria foi Arquitetura Brasileira 1, e é uma matéria teórica, e eu acho muito legal a arquitetura brasileira, porque geralmente é uma matéria que a gente não tem muito contato falando sobre a arquitetura brasileira diretamente nas outras disciplinas. Então foi muito legal ver a história realmente da arquitetura brasileira nativa, sabe? Falando de índios mesmo, toda a técnica construtiva. Infelizmente a gente ainda tem muito pouco sobre isso, porque a maioria das construções até eram tipo biodegradáveis, então muita coisa se perdeu. Também não tem tanto estudo em cima disso, mas é uma coisa muito legal que a gente vê e fica, nossa, isso era muito inteligente, sabe? Muitas das coisas que eles faziam, a gente perdeu isso no caminho e eram técnicas para conforto, eram coisas muito interessantes. Então é legal, é uma matéria teórica, né? Mas é uma matéria que é muito legal a gente prestar realmente atenção e aprender para ter essa base, né? Para poder usar também referências em projetos futuros. Com relação à arquitetura brasileira que eu tive, único porém, até o professor ele já gravou um vídeo aqui no canal, porque ele participa de um escritório que faz projetos internacionais, então eu já fiz uma entrevista com ele sobre profissionais de sucesso, vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards aqui em cima, e ele fala um pouquinho baixo, então era uma aula às vezes que dava um pouquinho de sono por ser mais teórica também, mas eu sempre tentava sentar aí o mais na frente possível pra realmente ficar acordada e prestar o máximo de atenção na aula, porque eu achava que era realmente uma aula muito importante. Agora um pouquinho sobre História da Arquitetura 2, e essa matéria foi maravilhosa, porque foi com um professor também que já me deu aula no primeiro e no segundo período,
No terceiro é o último período que a gente teve matéria com ele. Talvez a gente encontre ele mais pro final, não tenho certeza. Mas foi uma matéria muito boa também. É o professor que deu História da Arte no primeiro período, que deu História da Arquitetura e Urbanismo 1, semestre passado. Então, assim, é um professor que a gente já estava acostumado, que dá umas aulas maravilhosas, que sabe muita coisa também. E é uma matéria teórica pra gente ter mais base. A gente leu livros também na matéria dele pra fazer provas, o que também é muito bacana, que nos obriga a ler coisas sobre arquitetura. E ele sempre cobrava uns detalhes bem específicos na prova, então você tinha que realmente ler e prestar muita atenção. Agora, a próxima matéria foi Conforto Ambiental 1, e eu admito que eu tava com muita expectativa sobre essa matéria, gente. E infelizmente não foi tudo aquilo que eu tava esperando, principalmente por conta da didática do professor. É meio complicado porque não tem uma linearidade, sabe? Linearidade, acho que é isso. E aí fala uma coisa aqui, uma coisa ali, repete coisa da aula passada, e sabe? Daí isso dá uma desmotivada, porque meio que não cria um raciocínio sobre o assunto. Então a gente acabou não aprendendo muito em Conforto Ambiental 1 e em Conforto Ambiental 2, que a gente teve no quarto período, também mesma coisa, mesmo professor, então acabou que, assim, é legal pra gente dar uma pensada e tal, mas é como se a gente, tipo, todo o conhecimento que a gente teve nos 2 períodos pudesse ter dado, sei lá, em 3 semanas de aula, sabe? Então isso é meio complicado, mas, né, é uma aula que eu acho que tem um ótimo potencial, que é uma coisa super importante para o curso de Arquitetura e Urbanismo, porque é basicamente esse pensar de conforto que muitas vezes diferencia o arquiteto do engenheiro. Agora, a Tecnologia das Construções 1 foi uma matéria que me surpreendeu bastante, porque foi uma matéria bem prática, assim. No início tinha uma aula teórica e depois a gente ia pra prática, sabe? Então foi legal porque a gente fez várias coisas durante essa matéria. A gente fez forma de pilar, a gente fez forma de viga também, junto com de pilar. Era uma coisa bem prática mesmo, sabe? Pegar martelo, fazer. Então foi uma matéria que eu gostei bastante mesmo. Eu acho que isso é muito essencial também, a gente entender como as coisas funcionam na prática. Era bem canteirão de obra mesmo. A gente fez cimento também. E o professor também era muito bom, sabe? Ele chegava na hora, dava conteúdo bonitinho teórico. Depois a gente ia pra prática. Então, assim, eu gostei muito dessa matéria mesmo. Agora, gente, a gente entrou num assunto delicado que foi materiais de construção 1. Infelizmente, deu muito problema com o nosso professor. Era uma aula já complicada, porque a gente tinha 4 aulas de materiais de construção 1. E 2 aulas eram num dia e 2 aulas no outro. Se eu não me engano, acho que era sexta-feira que a gente tinha, eu não tenho certeza se era na sexta, mas algum dia da semana, aí a gente tinha uma janela enorme. Era das 10 da manhã até as 2h40, que a gente tinha que esperar pra ter a aula de materiais de construção 1. E, sabe, começou a dar muito problema com o professor e a gente nunca sabia se ele ia aparecer ou não. Aí, às vezes, a gente ficava todo esse horário esperando pra ter aula e o professor simplesmente não aparecia. Então foi bem complicado, a gente quase não teve aula dessa matéria, mas como eu falei, foi um ponto muito específico que deu problema de professor, então foi bem pesado, assim. Aí no final até o professor foi afastado porque ele tava com os problemas mesmo, só que ele era de outro departamento, ele é do departamento de engenharia civil e tem meio que uma rixa lá na UT, tipo, nada a ver, sobre o departamento de civil com arquitetura, e daí o pessoal de civil não mandou nem professor substituto, sabe? Então a gente chegou só, tipo, não tem professor hoje, olha só. Daí outro professor lá sumiu, fez uma pochilinha ali no final, daí a gente fez alguns experimentos, mas isso foi, tipo, nas últimas 3 semanas de aula, então foi bem complicado, mas enfim. Foi isso que aconteceu em materiais de construção 1. Em sistemas estruturais 1, foi tudo bem, assim, é uma matéria mais de cálculo mesmo, a gente teve aula. O professor deu uma explicada bem boa, assim, a gente conseguiu calcular, entender basicamente, assim, o que a gente estava fazendo. Acho que poderia ainda ser um pouquinho melhor, mas tudo bem, foi boa, assim. Era uma matéria, realmente uma matéria de cálculo, né? A gente calcula ali momento fletor, todas essas coisas aí de vigas. E era bem legal porque o professor tinha uma linearidade, sabe? A gente começava ali fazendo uma coisa, daí ia pra outra e puxava aquilo que a gente já viu. Então, assim, as aulas eram boas, assim. Como eu falei, né? Podia, assim, ter sido um pouquinho melhor. Faltou, eu acho que só um pouquinho de aplicação pra gente entender mais o que a gente tava fazendo.
mas no geral foi muito bom. E acho que é isso de sistemas estruturais. A gente calculou. Aí a gente teve aspectos jurídicos aplicados, que também foi uma matéria que deu problema. Assim, a professora em si, ela é boa, mas aconteceu um problema, que ela estava em viagem no início do semestre e veio uma professora substituta. Só que a professora substituta, ela passava uns textos pra gente ler e fazer resumo, era mais ou menos isso. Aí a professora da matéria mesmo chegou pra dar prova só. E ela deu uma prova nada a ver com o que a gente teve, sabe? Então foi, tipo, totalmente desconexo. E a professora não tinha aquele jogo de cintura de entender os alunos. Pra ela, a gente sempre tava errada. Aí a gente foi lá conversar com ela, tipo, ó, prof, a gente não teve essa aula, não sei o quê. E ela ficou duvidando da gente, que a gente, tipo, não tinha tido esse conteúdo. Foi bem complicado, tipo, minha primeira nota foi abaixo da média, foi bem péssima. E eu estudei pra caramba pra essa prova, porque já era uma matéria teórica, assim, é bem de direito essa matéria mesmo. A gente teve até um pouco de direito constitucional, direito... Ai, eu esqueci. Foi até a matéria, acho que eu mais fiz, uma das que eu mais fiz resumo. Eu postava as minhas fotos, os meus resumos lá no Instagram. Vou até deixar a fotinho aqui na tela pra vocês. Mas a gente teve daí direito ambiental, constitucional, tributário, vários tipos de direito, assim, uma base de um pouquinho de cada um. Então, assim, eu achei uma matéria interessante, porque eu acho que é fundamental a gente ter conhecimento sobre essas coisas, mas infelizmente por causa desse contratempo de ter tido uma substituta e da professora oficial da matéria não acreditar nos alunos, teve muito problema durante o semestre. No final do semestre também deu problema, que ela tinha mandado e-mail, tipo, não pedindo uma coisa, aí tinha que entregar uma atividadezinha. E, assim, coincidentemente, todo mundo da sala entregou, sei lá, com 3 artigos, e ela tinha pedido 4 artigos. E aí, ela deu nota baixa, tipo, descontou aquilo lá da atividade de todo mundo, assim. Só que a sala toda fez, sabe? E daí ela ficou tipo, não, porque eu pedi, vocês não fizeram. E a gente ficou tipo, professora, você não pediu, sabe? Aí ela foi conferir e-mail, foi conferir um monte de coisa pra ir depois voltar, pedir. E ela não pediu desculpa, na verdade. Ela só falou, é verdade, eu não pedi. E eu nem lembro se ela chegou a consertar a nota ou não. Foram coisas nesse sentido, pra vocês entenderem que o meu terceiro período foi assim, um período de mais dias de luta do que dias de glória. Aí depois a gente teve estudos socioambientais, que também, assim, é um professor que ele entende muito, ele é, tipo, bem filosofão, assim, ele dá aula até pra arquitetura e pra comunicação, só que falta também linearidade, linearidade na matéria, sabe, na linha de pensamento. Falta continuidade, sabe, início, meio e fim. A gente meio que chegava na aula e tinha discussões só sobre coisas aleatórias, às vezes era tipo sobre uma série, sabe? Às vezes era sobre uma questão política. Aí fugia um pouquinho assim do tema da aula, eu senti falta disso, de uma aula mais relacionada ao conteúdo, digamos assim. E também era uma matéria que eu tava super esperando, porque eu gosto muito mais desse lado de urbanismo, sabe? E quando eu olhei na grade, tipo, nossa, estudos socioambientais, deve ser muito legal. Eu quebrei muito a cara. E por fim, a matéria de engenharia da segurança, que é a 10ª matéria. E essa matéria foi a que eu peguei a mais, que eu adiantei do 5º período. E eu devo dizer que essa era a matéria que eu mais gostava no meu terceiro período, pra vocês terem uma ideia. Era a única matéria que basicamente não era do terceiro período. Era uma professora até que era, se eu não me engano, ela era de civil, sim. Agora ela não dá mais aula, mas eu gostava bastante, porque ela entrava na aula, ela mostrava, tipo, o que a gente ia estudar no decorrer de todo o semestre, aí apresentava as normas pra gente, a gente conversava sobre as normas e muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, a responsabilidade do arquiteto na obra é enorme. Até tem coisas que eu acho meio absurdo, porque, por exemplo, se eu tô ali vendo uma obra e daí eu contratei um cara ali que tá construindo que ele não tá usando o EPI. EPI é equipamento, vou deixar a sigla aqui, eu realmente esqueci qual é a sigla de EPI. Aí, se ali o cara que tá ali na obra, ali, meu pedreiro, ele não tá usando EPI. Aí eu vou lá e falo, ó, você tem que usar EPI. Aí ele fala, beleza, e eu dei o EPI pra ele, ele fala, beleza. Aí, semana que vem eu vou lá na obra, ele não tá usando EPI. Aí eu faço um papel assinando, ó, você não tá usando EPI, ganhou uma advertência por não usar EPI. Faço ele assinar. Próxima semana eu vou lá, ele ainda não está usando EPI, entendeu? Dou outra advertência, sei lá. E tipo, se acontece alguma coisa com ele e ele não tá usando EPI, a culpa é minha. Mesmo que eu tenha dado o EPI pra ele e tenha dado advertência por
por fala, por escrito, de todas as formas, a culpa ainda é minha. Então, tipo, essas coisas eu não tinha nem noção e eu fiquei bem assustada, na verdade, porque é uma responsabilidade muito grande quando você tá ali mexendo com construção, porque não só da construção ficar em pé, que também já é muito sério pra não acontecer nenhum problema ali no meio, mas também das pessoas que estão construindo. Se acontece qualquer coisa com elas, a culpa é nossa. Mesmo que a gente tenha dado meios, mesmo que a gente tenha dado advertência, a culpa ainda é nossa. Então, são coisas desse jeito que eu fiquei muito de cara, assim, tipo, não acredito, sabe? Porque é pesado, se você for pensar, muita responsabilidade mesmo. E também a gente viu coisas de corpo de bombeiro, várias coisas assim, então foi uma aula bem interessante. Foi basicamente isso, meu terceiro período. E, bom, como eu falei aqui pra vocês, foi assim um período que foi pesado, assim, sabe? Não foi uma coisa tão gostosa de se levar, mas é necessário, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo aí. Não, na verdade esse vídeo é melhor não, mas manda um vídeo aí que eu falo, manda do primeiro ou do segundo período, que eu mostro coisas mais legais e tem umas matérias que não deu tanto problema assim com o professor, pra alguém que também tá aí querendo fazer arquitetura. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.